A graça e a paz de Deus, tudo bem? Eu sou o professor Michael Douglas e hoje, nesta reflexão, eu pretendo dar continuidade ao pensamento da escolástica. No primeiro momento, ou na primeira aula sobre escolástica, nós falávamos da passagem ali da patrística para a escolástica, defendendo a ideia de dois períodos dentro da escolástica: a baixa escolástica e a alta escolástica. A baixa escolástica começa ali exatamente nas escolas palatinas criadas no Sacro Império Romano Germânico, quando o imperador Carlos Magno nomeia o monge Alcuino de York para desenvolver ali a sua faceta educacional, o plano de ensino. E a partir disso, essas escolas vão se ocupar com vários questionamentos e problemas de ordem filosófico e teológica, o que não podemos deixar de lembrar que tudo é promovido pela Igreja: o governo, as escolas palatinas, a educação. Dentro deste desenvolvimento das escolas palatinas, nós vamos perceber os primeiros sinais de um problema que se desenvolve não neste primeiro momento que chamamos de baixa escolástica, porque essas escolas representam ali o início de uma baixa escolástica, uma nova formatação que começa a partir dali. A alta escolástica nasce dos problemas desenvolvidos também naquelas escolas palatinas. Você está diante aqui das universidades. As universidades, elas nascem sim daquelas escolas e herdam os problemas filosóficos e teológicos que estão escritos desde aquele século. Você está nas escolas palatinas a partir do século IX, e você tem a alta escolástica e o surgimento das universidades a partir do século XI. Então, a partir desse momento, querido aluno, querida aluna, você está diante da alta escolástica. É aqui que vai aparecer Santo Tomás de Aquino, é aqui que vai aparecer Santo Anselmo de Cantuária. Então, nesse momento aqui, nós estamos vendo as universidades que nascem pelo crescimento das escolas palatinas nos séculos. Crescimento intelectual, filosófico, teológico. Problema sobre Deus, o problema sobre a fé, sobre a razão e sobre o próprio homem e a existência humana do mundo. Dentro dessa perspectiva, as universidades ganham corpo, porque vinculadas à igreja ainda, o número de pessoas cresce a cada dia que buscam esse conhecimento. E as universidades se tornam universidades porque buscam aquilo que o seu nome faz jus. Buscam um conhecimento aprofundado do máximo de coisas, daquilo que está dentro da sua possibilidade. Dizer tudo é complicado, mas é um conhecimento que busca a universalidade das coisas. Então as universidades começam ali a partir de um sindicato de alunos, acredita? A primeira universidade, ela está em Bolonha, na Itália. Ela surgiu em 1088 e ela nasce ali de uma associação de alunos que buscam defender esta luta que existe entre classes, defender a ideia de uma unidade, da igualdade humana. Então você está diante ali da primeira universidade que nasce na Itália, promovida pela Igreja, de um grupo de pessoas que buscam saberes universais, que buscam saber várias coisas, que inclusive com o tempo vão fugir daquilo que a Igreja esperava. Porque não podemos ser ingênuos e achar que a Igreja não está ali por trás, determinando o que deve e o que não deve ser pensado. Está sim. Nós temos ainda na escolástica um método educacional que vai se fundamentar em toda a formação da alta escolástica. É o que nós chamamos de Lexio e Disputatio. A Lexio e a Disputatio é uma dupla que vai fazer a educação de todo monge. Como é que ela funciona? Na Lexio, o padre, o bispo, o monge vai dar seus ensinamentos
E na disputácio vão se separar grupos de opiniões contrárias para debater uma solução para aquele problema e buscarem ali uma unidade. Na grande maioria, os problemas da fé, mas em outros momentos o problema sobre o homem, uma visão mais antropológica, uma visão mais epistemológica. E nós vamos ver então as universidades crescendo. A segunda, lá de Paris, de 1170, não nasce de alunos, vai nascer de uma mesclagem que existe entre professores e alunos, mestres e discípulos ali, se fazem, constroem essa realidade universitária e durante os anos as universidades continuam a nascer. Pádua, Cambridge, Oxford e outras. Essas universidades, como eu já tenho dito aqui, elas extrapolam os saberes. Elas fogem, não se fundamentam unicamente naquilo que a igreja pretende descobrir. E grandes pessoas e grandes pensadores começam a participar desses debates. Nós estamos falando aqui, meus queridos, dos orientais que sim, estão prestando atenção no desenvolvimento e que a partir de sua fé islâmica e a partir do material de Aristóteles que foi levado a eles desde a época de Alexandre o Grande, eles tiveram acesso ao material, eles leram Aristóteles, eles traduziram Aristóteles, eles parafrasearam Aristóteles. Então nós temos aqui 3 principais nomes que vão fazer, querendo ou não, uma influência tão grande dentro da igreja cristã que a escolástica, a alta escolástica, ganha esta face nova, também por causa deles. Eu estou falando de Avicena, eu estou falando de Averroes e estou falando de Maimônides. Esses 3, de uma forma geral, a gente não vai poder aprofundar aqui, mas em outro momento, se vocês quiserem, eu posso falar. Eles vão fazer argumentos teológicos dentro dos debates livres das universidades com argumentos aristotélicos, mas a base do cristianismo ocidental é a filosofia platônico-agostiniana. Temos um problema: Aristóteles, discípulo de Platão, continuou falando quando Platão morreu. Então tem mais argumentos contra o seu discípulo. Sabemos que eles são um pouco diferentes nas filosofias dele. Então, quando esses orientais chegam nas universidades, nós vamos começar um questionamento mais amplo acerca da fé, da razão, da essência de Deus, da prova da existência de Deus, se é possível ou se não é possível provar. Esses filósofos orientais então vão chegar numa época onde está acabando ali, nessa mesma época aqui, século XI, XII, os feudos na Europa se esfacelam, quebram, cidades novas vão nascendo, uma visão mais secular da realidade vai norteando os cidadãos e as pessoas estão questionando a fé. A base platônico-agostiniana da igreja não é suficiente. E é por isso que vão nascer agora filósofos que vão se usar da filosofia de Aristóteles. Não apenas mais de Platão, colocando agora Aristóteles acima da filosofia de Platão na tentativa de responder os argumentos aristotélicos do Oriente. Uma coisa que eu não falei, então você talvez não tenha percebido, é que como é que as pessoas começaram a chegar nas universidades, quem é que estava lá? E é importante dizer isso também, que foi um período muito legal. Quando as universidades começaram a surgir, nascida de sindicatos de alunos e depois de alunos e mestres no decorrer dos anos, essas universidades, elas conseguiram o que pretendiam. Não havia uma acepção de classes. Quem chegava na universidade e mostrava capacidade para as áreas desenvolvidas, trivium, quadrivium, teologia,
essas pessoas eram reconhecidas pela produção delas e não pela classe social. Então nós podemos dizer que nessas primeiras universidades não existe um pensamento burocrático, aristocrático da universidade, como ela é hoje. Por exemplo, dentro daquele período ali, a capacidade de cada um determinava o lugar dele dentro daquele movimento universitário. Então esta ideia dentro da patrística vai se consolidar porque esta permissividade que vai dar dentro das universidades abrange não somente mais os clérigos, os padres, os teólogos. Tem leigo muito bom, que entende de teologia, que estudou com os monges, e a igreja libera, então, que esses leigos deem aula. Eles não apenas serão mais apenas discípulos, eles serão professores, os escolásticos. E é daí que nasce o nome do período. Escolê, escola, escolásticos, esses professores universitários. É uma grande característica também desse momento. O leigo passa a ser professor, formador de opiniões em nome da igreja. Outra coisa interessante, além do nascimento das universidades, dessa universalização do saber, e além desta implementação dos leigos na formação, é o reconhecimento de um novo padrão. Qual padrão é esse? É preciso reestruturar toda a filosofia, sem deixar de levar em consideração o que foi dito agora, para provar que Deus é existente, para provar que o cristianismo estava e está certo. Agora uma necessidade não de construir nada novo, mas de ratificar a existência de Deus num ambiente novo, num tempo novo, com provocações novas. Nós estamos diante agora do desenvolvimento filosófico de Santo Tomás de Aquino e de Santo Anselmo de Cantuária. Vamos começar com Santo Anselmo de Cantuária, também conhecido, você pode ver aí no Google, como Santo Anselmo de Aosta, que ele foi nomeado bispo de Cantuária, então nós damos esse nome a ele. Então, se você encontrar esses dois nomes, é a mesma pessoa, ok? Santo Anselmo vai criar um argumento ontológico se usando da lógica aristotélica. E de forma resumida, vamos pensar o argumento ontológico da existência de Deus de Santo Anselmo partindo de uma premissa inicial. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Quando Anselmo fala em maior, ele não está falando em uma realidade espacial, de espaço. Anselmo está falando em grandeza. O que é que isso significa? Aquele que tem mais do que os outros, o ser mais perfeito, o ser maior nesse sentido. Nós podemos até dizer que nós somos maiores que os animais, as plantas, porque nós temos mais ser do que elas. Nós conseguimos existir, nós conseguimos viver e nós conseguimos pensar. E ao remeter a nossa mente aquilo que é maior, dirá Anselmo de Cantuária, nem mesmo o insensato poderá dizer que aquilo que é maior no pensamento é a ideia que se tem de Deus. E se ele é maior do que tudo que existe no pensamento, a sua existência não depende do nosso pensamento. É algo a ser constatado e apenas visto e aprovado. Só que Santo Anselmo não para por aí, neste primeiro argumento. Santo Anselmo, meus queridos, ele é considerado o pai da escolástica graças a esse argumento. É a primeira prova da existência de Deus com o cunho aristotélico, tá? Então, a continuação do silogismo dele é simples. Ora, Deus é aquilo que há de maior no meu pensamento. Mas aquilo que é maior não pode existir só no pensamento. Tem que existir em todas as realidades possíveis para ser maior. Então, se eu penso em qualquer coisa na minha mente que é menor do que Deus, e penso neste mundo em algo e não penso em Deus, aquele algo seria maior do que esta ideia que é a maior na minha mente, que é Deus.
Em outras palavras, Deus, aquilo que é maior na mente, tem que existir na realidade. Porque não existindo na realidade e sendo maior do que tudo, haveria uma contradição na própria essência de Deus. Aquilo que é maior no pensamento tem que existir na realidade para ser aquilo que se diz maior. Este argumento de Santo Anselmo, ele vai ser trabalhado, apoiado por alguns, criticados por outros, e uma pessoa que nós vamos falar dele também aqui no vídeo, neste e não em outros, é o Santo Tomás de Aquino, que vai fazer uma crítica a esse pensamento de Anselmo para lançar as suas 5 vias de demonstração da existência de Deus. Então por hoje é só. Muito obrigado. E na próxima aula vamos trabalhar um pouco daquelas 5 vias de demonstração da existência de Deus na filosofia do grande Santo Tomás de Aquino. Obrigado por hoje e até a próxima.